Olá, meus queridos alunos, muito obrigado a você que está inscrito no nosso canal e tem apoiado o nosso trabalho. E a você que está acessando pela primeira vez, conheça o nosso trabalho e avalie, e se aprovar, inscreva-se também. Esse será o nosso 10º e último vídeo gravado aqui de análise combinatória e probabilidades, assuntos tão empolgantes, tão fascinantes. No vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios sobre probabilidades, inclusive um deles falando sobre a quina da Mega Sena. Então não saia daí. Você viu que eu tirei o resumo de probabilidades ali do cantinho, né? Eu estou partindo do princípio que você está me acompanhando desde o primeiro vídeo de análise combinatória e probabilidades, portanto já está fera nesse assunto. Estou certo ou não? Pois é, nós vamos começar hoje por um exercício que já fizemos, parte dele, né, desse exercício que vamos fazer agora, nós já fizemos aí em vídeos anteriores. Trata-se daquele exercício que você tem lá um grupo grande de pessoas e você vai subdividir em outros grupos, e tem alguns exercícios que você divide e loca, e outro que você só divide. Loca como assim, professor? Você divide em grupos e manda cada grupo para uma sala, por exemplo. Ok? Preparado? Seria bem interessante que você desse uma pausada aí no vídeo para tentar fazer os exercícios de hoje. São exercícios mais elaborados um pouquinho, e depois você vê a solução que vamos dar aqui, ok? Vamos lá então? Num torneio de tênis, no qual todas as partidas são eliminatórias, estão inscritos 8 jogadores. Para definir a primeira rodada do torneio, realiza-se um sorteio casual que divide os 8 jogadores em 4 grupos de 2 jogadores cada um. De quantas maneiras diferentes pode ser constituída a tabela de jogos da primeira rodada? Bom, então dê uma pausazinha no vídeo aí, tenta ver se você consegue fazer. E depois temos aqui mais outras 2 letras B e C que nós vamos apertar um pouquinho, tá bom? Bom, então eu vou supor que esses jogadores são os jogadores A, B, C, D, E, F, G e H, e ele fala que a gente vai dividir em grupos, 4 grupos de 2. Esse exercício nós já fizemos em vídeos anteriores aí, coisa parecida, tá? Bom, então eu vou escolher um dos jogadores para essa primeira dupla aqui. Vamos imaginar que eu coloquei o jogador A, escolhi o jogador A. Então o jogador A eu não disponho dele mais. Agora eu vou escolher um jogador para entrar aqui, para ficar junto com o A. Bom, então eu tenho quantas opções? Eu tenho 7 opções, não é isso? 7 opções. Vamos imaginar que eu coloquei aqui o jogador E. Muito bem, então esses dois vão jogar aí, é uma partida, né? É uma das possibilidades, uma partida. Então o jogador E, eu não disponho dele mais. Agora vou colocar um aqui, vamos imaginar que eu coloquei o jogador G. Então o jogador G eu não disponho dele mais. Agora vou colocar um outro aqui. Bom, eu tenho 5 opções, né? Pode ser o B, C, D, o F ou o H. Então aqui eu tenho 5 opções. Vamos imaginar que eu coloquei aqui o jogador C. Então eu não disponho do jogador C mais. Agora eu vou colocar um aqui, vamos imaginar que eu colocasse o jogador B. Então eu não disponho do jogador B mais. Aqui eu tenho quantas alternativas? Pode ser o D, o F ou o H. Então aqui eu tenho 3 alternativas. Vamos imaginar que você colocou aqui o H. Bom, agora, evidentemente aqui só tem uma alternativa, né? São os outros 2 que sobraram. Então aqui o H entrou. Então essa última dupla aqui seria o D e o F. Bom, então aí você compôs um exemplo, né? Uma possível primeira rodada, não é isso? Bom, agora o que eu vou fazer com esses resultados aqui? Pelo princípio multiplicativo de contagem, você vai multiplicar, né? O que nós falamos aqui é o I.
É isso, e isso, e isso, e isso. Fazendo aqui 7 vezes 5, 35, vezes 3, 105, que é a resposta, ok? Vamos para mais duas letras. Antes de resolvermos o próximo item dessa questão, gostaríamos de lembrar que o item A ele tem outras soluções que nós mostramos aí nos vídeos anteriores. E mais uma coisa, esse exercício ele está aqui no nosso material, que é o material que nós usamos de análise combinatória, probabilidades e estatística lá no nosso curso. Bom, então na letra B, ele pergunta o seguinte: você tem ali 4 amigos e eles não gostariam de enfrentar os seus amigos logo na primeira rodada. Aí pergunta qual que é a probabilidade desse desejo que eles têm ser atendido, ser satisfeito. Bom, então nós vamos fazer aqui o seguinte: você tem aqui as 4 duplas. Nós vamos colocar os amigos em duplas diferentes. Então aqui eu vou colocar o A, aqui eu vou colocar o B, aqui o C e aqui o D. Fazendo isso, eu estarei garantindo que esses amigos não enfrentarão uns aos outros na primeira rodada, ok? Bom, então aqui daquela turma lá, que são os 8 jogadores, né? Você não dispõe mais do A, nem do B, nem do C, nem do D. Agora eu vou escolher um para jogar aqui contra o A. Bom, eu tenho quantas opções? Eu tenho 4 opções. Bom, então vamos imaginar que você escolheu lá o H, né? Aqui você vai ter quantas opções? Aqui eu vou ter 3 opções e depois aqui 2 opções, aqui uma opção. O que você vai fazer com isso? Pelo princípio multiplicativo da contagem, vai multiplicar 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, ele pergunta qual a probabilidade de isso acontecer. Então, seria 24 em 105, né? Podemos simplificar isso aí, aqui por 3, né? Dá 8. E aqui por 3 dá 35. Então seria 8 sobre 35 a probabilidade que os seus amigos têm de ser atendido nessa primeira rodada aí. Na letra C, sabendo que pelo menos um dos jogos da primeira rodada envolve 2 dos 4 amigos, qual a probabilidade de que A e B se enfrentem na primeira rodada? Nós vimos aí na letra A que existem 105 maneiras diferentes de você montar a primeira rodada. Dessas 105, em 24 delas não tem amigo versus amigo, que foi a pergunta da letra B. Aí agora ele está dizendo o seguinte: sabendo que pelo menos um dos jogos da primeira rodada envolve 2 dos 4 amigos. Quando ele fala isso, ele restringiu o espaço amostral. Nós sabemos que de 105 você tira 24, vamos dizer que seriam aqui as 24, então vão sobrar 81 possibilidades, né? Então vamos escrever aqui, 81 tem amigo versus amigo. Aí ele diz assim: sabendo que pelo menos um dos jogos da primeira rodada envolve 2 dos 4 amigos. Então ele restringiu o espaço amostral dele. O espaço amostral dele agora é só essas 81 possibilidades diferentes aqui. Então, nessas 81 tem amigo versus amigo. Aí ele pergunta: qual a probabilidade de que A e B se enfrentem nessa primeira rodada? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o A enfrentando o B na primeira rodada. Então, não dispomos mais nem do A nem do B. Agora eu vou colocar vou montar o resto aqui dessa primeira rodada, né? Então, escolho um aqui, pode ser, por exemplo, o jogador E. Então eu não disponho dele mais. Agora eu vou escolher um para jogar contra o E. Eu tenho quantas alternativas? Eu tenho 5 alternativas. Então vamos imaginar que você escolheu aqui o H. Então você coloca aqui o H.
Agora vou montar essa partida, coloco lá, por exemplo, o C. Então eu não disponho mais do C. Aqui eu vou ter quantas alternativas? Tem o D, o F e o G. Então aqui são 3 alternativas. Vamos imaginar que você colocou o G. Aqui seria uma alternativa só. Tem que ser os outros dois que sobraram. Então o G você colocou aqui, os outros dois seriam o D e o F. Aí ele pergunta qual a probabilidade disso acontecer, né? Você tem aqui, são 15 possibilidades, num total de 81. 15 em 81, nós podemos simplificar por 3, né? Isso aqui vai dar 5 sobre 27, que é a resposta. Bom, se você está gostando aí, não deixe de dar o seu like. Nós vamos resolver aí mais exercícios interessantes quanto esse. E no finalzinho vamos falar sobre a quina da Mega Sena. Então deixe logo o seu like aí para você não esquecer, né? Vamos agora para o exercício número 16. Nós estamos numerando sequencialmente aí todos os exercícios que já fizemos de probabilidades, né? Nos vídeos anteriores e nesse. Bom, esse exercício diz que você tem uma prova lá com 4 questões de múltipla escolha e essas questões elas têm 4 alternativas. E um aluno vai responder aleatoriamente essas questões. Ele pergunta qual a probabilidade de um candidato acertar exatamente uma questão. Vimos aí então nos vídeos anteriores que a primeira coisa que você deve analisar é se você tem um agrupamento ordenado ou não ordenado. Vamos imaginar que ele respondeu, por exemplo, aqui ele marcou a letra B e aqui ele marcou a letra A. Nem precisa, para verificar se é ordenado ou não, são 4 questões, mas pode raciocinar só com 2. Meu objetivo agora é só ver se é ordenado ou não. Bom, se eu colocar A aqui e B aqui, é diferente? Claro, né? É diferente. Então eu montei um exemplo, troquei a ordem e fiz a pergunta. Alterou? A resposta é sim. Então eu tenho um agrupamento, eu tenho um evento ordenado. E quando é ordenado, nós vimos aí nos vídeos anteriores que eu tenho 2 soluções. Uma solução é a CPI, cálculo das probabilidades independentes, e a outra é o processo tradicional N de A, N de U. Nós vamos fazer as 2 soluções. Bom, então por CPI primeiro, vamos imaginar que ele acertou a primeira questão. Então essa aqui ele fez certo, acertou, essa errou e essa errou. Só dando uma recordada aí, quando você vai fazer por CPI, eu mostrei aí um roteiro. São 3 passos. O primeiro passo é escreva um caso favorável. Então isso aqui é um caso favorável. Ele acertou exatamente uma questão. Segundo passo, calcule a probabilidade para que ocorra esse caso favorável. É o que nós vamos fazer agora. Então, e vimos lá também, né, nesse CPI, a primeira pergunta que você faz é: qual a probabilidade? Ok? Bom, então, você pergunta lá, qual a probabilidade dele acertar essa questão? São 4 alternativas, então a probabilidade dele acertar é 1/4. Qual a probabilidade dele errar essa questão? Bom, se a probabilidade de acertar é 1/4, a probabilidade de errar 3/4, né? São 2 eventos complementares. Falamos aí também nos vídeos anteriores. Então isso aqui seria 3/4. Qual a probabilidade de ele errar? 3/4 também. Qual a probabilidade de ele errar? 3/4 também. Terceiro passo lá do processo da CPI. Calcule quantos são os casos favoráveis e multiplique. Bom, essa é a probabilidade dele acertar exatamente a primeira questão. Mas ele pergunta, ele não está falando a primeira, ele está falando acertar uma. Então ele pode acertar a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então são 4 casos favoráveis, ele vai ter que multiplicar esse resultado por 4. Aqui você pode simplificar um com o outro, e aqui em cima vai sobrar
3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E aqui embaixo, 64, que é a resposta. Vamos fazer agora pelo processo tradicional, que é o N de A, N de U. Nós sempre começamos fazendo o N de U. Esse N de U é o seu espaço amostral, que é o total de possibilidades, né? Nesse processo tradicional, nós calculamos possibilidades, para no final do exercício, aos 45 do segundo tempo, a gente calcular a probabilidade. Bom, então ele vai marcar essa primeira questão. Quantas alternativas, quantas possibilidades ele tem? São 4. Pode marcar a letra A, ou B, C ou D. Essa aqui, quantas alternativas? 4 também. Para todas as questões, para cada uma delas, ele tem 4 alternativas. Então, o espaço amostral seria o produto daqueles valores ali. Agora, no N de A, que são os casos favoráveis, então estão aqui as 4 questões. Imagine que ele acertou a primeira. Se ele acertou a primeira, quantas alternativas ele tem? Só uma, né? Ele tem que marcar o que é lá o gabarito oficial dessa prova. Se ele acertou essa questão, só tem um jeito dele marcar. Então aqui é uma alternativa só. Agora as outras ele errou, porque é acertar exatamente uma. Então já estou supondo que ele acertou a primeira. Bom, então se ele errou essa aqui, quantas alternativas ele pode ter marcado? 3 alternativas, né? Aqui também 3 e aqui também 3. Agora, isso aqui é o número de possibilidades dele acertar a primeira. Mas ele pode acertar a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Multiplicar por 4. Então, agora chegou os 45 minutos do segundo tempo, eu vou calcular a probabilidade de ocorrer esse evento. Então, a probabilidade seria o N de A dividido pelo N de U. Você vai fazer aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes aquele 4, dividido pelo seu N de U, que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Simplificou aqui, resultado 27 sobre 64. Eu gostaria de te mostrar que a mesma conta que você faz lá, você faz aqui. Só que são processos diferentes. Aqui você calcula várias probabilidades, né? Probabilidade 1, probabilidade 2, probabilidade 3, probabilidade 4. E lá você calcula as possibilidades e no final, aos 45 do segundo tempo, você calcula a probabilidade. Temos aqui uma questão interessante e no final dessa questão eu vou lançar 2 desafios aí para você. Essa eu vou ter que ler, é uma questão que está aqui no nosso material, é o teste número 31, o enunciado é um pouco grande, eu vou ler devagarinho. Com o intuito de separar o lixo para fins de reciclagem, uma instituição colocou em suas dependências 5 lixeiras de diferentes cores, de acordo com o tipo de resíduo a que se destinam: vidro, plástico, metal, papel e lixo orgânico. Então estão aí as lixeiras. Sem olhar para as lixeiras, João joga em uma delas uma embalagem plástica e, ao mesmo tempo, em outra lixeira, uma garrafa de vidro. A probabilidade que ele tenha usado corretamente pelo menos uma lixeira é igual a... Bom, então eu estou supondo que o lixo de vidro é uma estrelinha vermelha e que o lixo de plástico é uma bolinha verde. Então eu vou montar um exemplo aqui para ver se é ordenado ou não. Então eu pego, por exemplo, eu viro de costas para as lixeiras, imagine isso aqui é o vidro, é o vermelho, então eu jogo, imagine que o vidro caiu aqui. Aí você vai lá e tampa a lixeira, porque ele fala no texto que não pode
os dois lixos caírem numa mesma lixeira. Um cai numa lixeira e o outro cai em outra, foi bem claro. Agora eu vou jogar o lixo de plástico. Então viro de costa, imagine que eu sou o João, viro e lancei. Imagine que o plástico caiu aqui. Então o que aconteceu? Eu acertei os dois lixos. Agora montei um exemplo, vou trocar a ordem. Se você tivesse jogado o lixo de vidro e ele caísse aqui, então alternativa de baixo, e o de plástico caído aqui, seria diferente? Seria diferente. Então montei um exemplo, troquei a ordem, perguntei, alterou? A resposta é sim. Então eu tenho um problema aqui de agrupamento, de evento ordenado. E sendo ordenado, nós já vimos, temos duas soluções. Eu vou fazer a primeira solução usando a CPI. Então por CPI, e nós vamos fazer primeiro por inclusão. Ele fala a probabilidade do João acertar pelo menos uma lixeira. Acertar pelo menos uma, ele pode, por exemplo, acertar as duas, né? Acertar vidro e acertar o plástico, ou ele acerta só o vidro e erra o plástico, ou ele acerta o plástico e erra o vidro. São só essas possibilidades, ok? Aí você me pergunta, professor, talvez seja melhor fazer isso aí por exclusão, que é você trabalhar com o lixo. Então esse é o primeiro desafio que eu lanço para você nesse exercício. Tente fazer por exclusão e se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá bom? Primeiro desafio é esse, tem mais um outro desafio depois. O segundo desafio é mais tranquilo. Bom, então vamos lá calcular essas probabilidades. Então ele pegou o lixo de vidro, que é o vermelhinho, aí ele vai jogar aleatoriamente, jogou para trás e acertou o vidro. Então o vidro, que é a estrelinha, caiu aqui. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade seria 1/5, não é isso? Agora, ele vai jogar o vidro de plástico, que é o verdinho, e ele vai acertar o plástico também. Então aqui a primeira vez, quando você acertou o vidro, você tampa a lixeira, não pode cair ali de novo, ok? Então vamos agora com o lixinho verde de plástico. Você jogou e acertou o plástico. Então o plástico caiu aqui. Mas qual é a probabilidade de você acertar? Seria 1/4, né? 1/4. Depois as continhas nós fazemos no final. Vamos de novo, começar de novo. Porque é essa possibilidade ou essa, né? Então agora vamos nessa aqui. Ele acertou o vidro, que é o vermelhinho. Então jogou o vidro, a estrelinha, o vidro caiu aqui, aí ele vai lá, tampa a lixeira ali, não pode cair mais. E agora ele vai errar o plástico. Pegou o verdinho, vai jogar e ele errou. Significa que o plástico pode cair aqui, ou aqui, ou aqui. Quer dizer, a probabilidade dele errar o plástico seria 3/4, né? Se a probabilidade dele acertar o plástico é 1/4, a probabilidade dele errar 3/4, né? Então, acertou o vidro, a probabilidade é 1/5, errou o plástico, a probabilidade é 3/4. Aqui a letra C é a mesma coisa, acertar o plástico seria 1/5 e errar o vidro, a probabilidade seria 3/4. Esse resultado dá 1/20, esse aqui dá 3/20 e esse aqui também dá 3/20. Você vai somar aqueles resultados ali, então seria 7/20. Em porcentagem, é só você multiplicar por 100 em cima e embaixo, né? Tem outros vídeos nossos aí para trabalhar com porcentagem. Você quer ficar fera em porcentagem? Veja lá os nossos vídeos. Você quer sair fora das contas na prova do Enem? Veja lá os nossos vídeos, ok? Isso aqui em porcentagem seria 35%, que é a resposta. Segundo desafio nesse exercício, para você depois tentar fazer, você vai fazer a segunda solução, que é o processo NDI-NDU. A questão que vamos fazer agora, uma questão do Enem 2010, número 156, caderno amarelo, que diz o seguinte:
A figura 1, abaixo, mostra um esquema das principais vias que interligam a cidade A com a cidade B. Figura 1. Cada número indicado na figura 2 representa a probabilidade de pegar o engarrafamento quando se passa na via indicada. Ele vai dar um exemplo. Assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar engarrafamento no deslocamento do ponto C ao ponto B, passando pela estrada E4. Então, do ponto C ao ponto B, passando pela estrada E4, a probabilidade da pessoa pegar engarrafamento está indicada aqui, é 30%. E se a pessoa passar pela estrada 3, a probabilidade é de 50%. Ele fala esse exemplo aqui também. Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B, usando exatamente duas das vias indicadas, percorrendo um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento possível. O melhor trajeto para Paula estão aqui as alternativas. Para a gente entender direitinho essa questão, eu fiz aqui um diagrama lá de conjuntos. Eu vou fazer uma análise do caminho E1, E4, E1 e E4. Como é que a gente interpreta esse diagrama aqui? Olha, aqui, por exemplo, na interseção desses dois, seria o E1 com engarrafamento e o E4 também. Nessa região aqui, seria o E1 com e o E4 sem, ou seja, engarrafamento só na estrada 1, mas na estrada 4 não teria. Já esse lado de cá seria a estrada 4 com engarrafamento e a estrada 1 sem engarrafamento. Vamos fazer esses cálculos aqui, porque depois eu quero te mostrar um caminho mais simples para a gente fazer esse exercício, tá bom? Então, vamos começar com E1 e o E4. Os dois têm engarrafamento. Então, eu já marquei aqui, ó, nós vamos lidar com esses dois valores aqui. Essas probabilidades é a probabilidade de estar com engarrafamento naquelas estradas. Então, se essa está, a E1 e a E4 também, você teria que fazer esse cálculo 30% de 80%. Nós fazemos cálculo de porcentagem tudo de cabeça. Para você calcular 30% de 80%, como que nós fazemos? Eu calculo 10% e depois eu triplico. Então, 10% de 80% dá 8%. 30% é 3 vezes mais, 24%. Então, a probabilidade de ter engarrafamento na estrada E1 e na estrada E4 seria 30% de 80%, que dá 24%. Bom, agora vamos analisar. E1 aqui tem engarrafamento e na E4 não. Então, seria você fazer 80% de 70%, porque aqui se a probabilidade de ter engarrafamento é 30%, a probabilidade de não ter seria 70%. Então, de novo, E1 com e E4 sem. Então, você teria que fazer 80% de 70%, vai dar 56%. 56%. Agora aqui, é só o E4 com e o E1 sem. Então, E1 sem seria 20% e esse aqui com 30%. Então, 20% de 30% vai dar 6%. 6%. Se você somar isso aqui, 24 mais 6 dá 30, mais 56 dá 86%. Então, 86% é a probabilidade de ter engarrafamento nessa estrada E1, E4. Bom, se aqui dá 86%, aqui de fora dá 14%. Olha, então é melhor você calcular esse 14% fazendo por exclusão. Como assim, professor? Olha, se a probabilidade aqui de ter engarrafamento é 80%, a probabilidade de não ter é 20%. E aqui de não ter engarrafamento, a probabilidade é 70%. Você calcula 20% de 70%. 10% dá 7, 20% dá 14.
Ah, então esse 14 aqui é melhor você fazer por exclusão, né, do que você ficar fazendo todos esses cálculos aqui, ok? Bom, então agora nós vamos pegar cada trecho daquele ali e vamos fazer todos eles por exclusão, ok? Então eu fiz um quadro aqui e vou aproveitar que eu já analisei o caminho E1, E4. Esse 14 aqui é a probabilidade de não ter engarrafamento, nem no E1, nem no E4. Então, E1, E4, a probabilidade de não ter engarrafamento é 14%. Consequentemente, a probabilidade de ter engarrafamento seria 86%. Vamos analisar agora o caminho E1, E1, E3. Então, seria você fazer 20% de 50%, como fizemos aqui no caminho E1, E4, ok? Você pega o complemento desse e o complemento desse. O complemento desse é 20%, o complemento desse é 50%. 50% de 20% ou 20% de 50%, a mesma coisa, 10%. Essa é a probabilidade de não ter. Então, o caminho E1, E3, a probabilidade de não ter é 10%. Vamos fazer os outros. E2, E5, E2, E5. Então, você tem que pegar o complemento aqui, que é 30%, e o complemento aqui é 60%. 30% de 60% dá 18%. Então, aqui seria 18%. E o E2, E6. O complemento aqui é 30% e aqui é 40%. 30% de 40% dá 12%. Então, agora você quer completar essa outra coluna, é só fazer o que falta para 100%. Então, aqui seria 90%, aqui seria 82% e aqui 88%. Ele pede qual o caminho que ele tem a menor probabilidade de ter engarrafamento. Menor probabilidade é aqui, 82%, portanto a resposta correta é a letra D. Mais chatinha essa questão, né? Vamos fazer agora uma questão da Unesp que diz o seguinte: uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dos brasileiros mostrou que no almoço aproximadamente 70% dos brasileiros comem carne bovina no almoço. Eu estou incluído no meio desses 70%. E que no jantar esse índice cai para 50%. Aí eu já estou fora porque nem janto, né? Supondo que a probabilidade condicional de uma pessoa comer carne bovina no jantar, dado que ela comeu carne bovina no almoço, seja 6/10, a probabilidade dessa pessoa comer carne bovina no almoço ou no jantar. Então os dados estão aí, nós vamos fazer um esquema tipo que nós fizemos para o exercício anterior, que é um esquema de conjuntos. Então eu vou colocar aqui aqueles que comem carne no almoço, depois aqui no jantar, então aqui seria no almoço, aqui no jantar, aqui 70% dos brasileiros e aqui 50%. Nesse local aqui são aqueles que comem almoço no jantar, comem carne, né? No almoço e no jantar, ok? Bom, ele não fala quantos que comem carne no almoço e no jantar, ou seja, a interseção, né? Então eu vou chamar de X, ok? Aqui seria X. Agora, 70% é aqui dentro desse conjunto, né? Se aqui é 70%, aqui tudo, lá já tem X, então aqui de fora vai ser 70 menos X. Lembrando que esse X aqui nós vamos calcular em porcentagem, ok? Bom, e aqui em jantar, tudo isso aqui seria 50%, aqui X, então aqui de fora seria 50 menos X. Agora ele disse aqui o seguinte:
A probabilidade da pessoa comer carne no jantar, sabendo que ela comeu carne no almoço. Ah, então já falou, já garantiu que essa pessoa comeu carne no almoço. Então quer dizer, ele já restringiu o seu espaço amostral. Se está falando que essa pessoa comeu carne no almoço, então com certeza a pessoa está dentro desse conjunto aqui, é uma pessoa que pertence a esse conjunto. Já falou que essa pessoa comeu carne no almoço. Agora aqui está dizendo o seguinte, a probabilidade dela ter comido também no jantar seria 6 sobre 10. Ah, então são esses aqui, né? Esse x aqui. Então se você pega esse x aqui e divide pelo seu espaço amostral, que é 70, o resultado disso tem que ser 6 sobre 10, né? Vamos escrever isso então. O x em 70 é o 6 sobre 10. Podemos simplificar esse zero com esse zero, vai ficar x igual a 42% no caso aqui, ok? Então vamos fazer de novo esse diagrama, e aí você vai ter esse x, que é aqui 42%, então aqui 42%, aqui seria 50 menos o 42, que é 8%, aqui é almoço, né? Aqui jantar, e aqui 70 menos o x, 70 menos 42, vai dar 28%. A pergunta dele é a seguinte, qual a probabilidade da pessoa comer carne no almoço ou no jantar? O que é esse ou aqui? Esse ou aqui é de união, né? Então você teria que fazer a união desses dois conjuntos aqui. 42 mais 8 dá 50 mais 28. 78% é a resposta, ok? Vamos fazer agora o exercício que caiu no Enem sobre a quina da Mega Sena. Então chegamos na questão da quina da Mega Sena, uma questão que caiu no Enem 2009, número 171, caderno amarelo. Os valores estão bem desatualizados, né? Já tem algum tempo esse exercício, hoje são 11 anos, né? Estamos em 2020. Mas é um exercício bem interessante até para você aprender como você, com o mesmo tanto que você vai gastar, você aumenta bastante a sua chance de ganhar, né? Então o exercício diz o seguinte, a população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as 6 dezenas da Mega Sena não é 0, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada aposta de 6 dezenas pertencentes ao conjunto 01, 02, 03 até 60 custava R$ 1,50. Isso aí em junho, né? De 2009. Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$ 126 naquele tempo e que esteja mais interessada em acertar apenas 5 das 6 dezenas da Mega Sena, justamente pela dificuldade dessa última. Nesse caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de 6 dezenas diferentes que não tenham 5 números em comum, do que uma única aposta com 9 dezenas, porque a probabilidade de acertar a quina no segundo caso em relação ao primeiro. Bom, então aqui o exercício fala que tem uma pessoa lá que quer investir, ele quer apostar R$ 126 e ele tem a oportunidade de fazer 84 apostas de 6 dezenas diferentes. Se você fizer 84 vezes 1,50, vai dar os R$ 126, né? E ele tem a oportunidade também de fazer essa outra aposta aqui, que seria uma única aposta com 9 dezenas. Então, estamos chamando essa aqui de aposta 1 e aposta 2.
aí ele está dizendo que é muito melhor a pessoa que está interessada na quina fazer a aposta de cima do que a aposta de baixo. Por quê? Aí nós vamos discutir por que é melhor fazer a aposta 1 do que a aposta 2. Fazendo a aposta 1, em cada aposta com 6 dezenas, vamos colocar aqui esse exemplo, ó. Imagine que nesse exemplo aí, ele está concorrendo a quantas quinas ali? Seria você escolher daqueles 6, você escolher 5, né? E já mostramos aí nos vídeos anteriores que esse problema da Mega Sena é um problema de combinação, não ordenado, né? Quer dizer, se você escolhe os números 10 e 20 ou 20 e 10, a escolha é a mesma, ok? Então é não ordenado, combinação. Então com quantas quinas essa pessoa está concorrendo ali? Seria você escolher 5 dentre aquelas 6 dezenas lá. O resultado disso aqui dá 6. Isso aí, você nem precisa saber nada de análise combinatória para você saber que você está concorrendo ali com 6 quinas. Por exemplo, ó, se der esses 5 números lá, então você acertou a quina. Então essa seria uma aposta que você fez que você está concorrendo ali àquela quina lá, né? Agora você tampa o 23, isso aqui é outro conjunto de 5 valores ali que você está concorrendo. Então segunda quina, tampou aqui, terceira quina lá, se der aqueles 5 números, você ganhou. Tampou aqui, quarta quina, tampou aqui, quinta, tampou aqui, 6. Então, em cada aposta com 6 dezenas, você está concorrendo a 6 quinas. 6 quinas. Se você fizer 84 apostas dessa, então você estará concorrendo, essa observação aqui é importante, que não tem os 5 números em comum, né? Porque senão aí uma vai sobrepor a outra, você não vai concorrer, né? Então seria você multiplicar isso aqui por 84, né? Se você faz 84 vezes 6, fazemos isso de cabeça, 6 vezes 4, 24, vão 2, 48 e 2, 50. Então você está concorrendo aqui a 504 quinas. Agora, se você fizer essa única aposta com 9 dezenas, quantas quinas você estará concorrendo aqui? Então, seria você fazer uma combinação de 9, 5 a 5, né? Dos 9 números ali, se você pegar 5 ali, você está concorrendo a uma quina. Agora, quantas maneiras diferentes, a quantas quinas diferentes você estaria concorrendo fazendo essa segunda aposta? Então, você teria que fazer esse cálculo aqui. E esse cálculo é 9 fatorial sobre 5 fatorial, depois fatorial da diferença. Desenvolvendo aqui, você vai ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. O 5 fatorial que vem aqui vai cancelar com esse 5 fatorial, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, foi embora com esse 8. 9 por 3 aqui dá 3. 3 vezes 7, 21, né? 21 vezes 6 vai dar 126. Então, olha só, que diferença, né? Com essa segunda aposta aqui, você estará concorrendo a apenas 126 quinas. Ou seja, 4 vezes menos do que com essa aposta aqui. Então, é preciso você saber apostar para, com o mesmo valor gasto, você aumentar bastante as suas chances, ok? Então, meu querido aluno, chegamos aí no final dessa tarefa, né? Vimos aí esses dois assuntos tão empolgantes, fascinantes, que é análise combinatória e probabilidades. Esperamos que você tenha aprendido um pouco e tenha gostado aí do trabalho que fizemos. E se gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos, com seus colegas. Ainda temos coisas interessantes para apresentar aqui no nosso canal, então te vejo no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço!